Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Maker e Robótica. Essa aula é um vídeo de apoio ao nosso curso presencial, mas ele também pode ser muito útil para você que ainda está começando a manusear ou ainda não manuseou algumas ferramentas para trabalhar com montagens nessa parte de robótica ou similares. Nós vamos apresentar nesse vídeo duas ferramentas bem básicas, que é a pistola de cola quente, para começar, e o nosso soldador eletrônico, que nós vamos usar esse modelo simples aqui, tá? Isso aqui é só a base, o soldador mesmo é essa peça, como vocês vão ver no decorrer da aula. Então nós vamos separar esse vídeo em duas partes. Dando já um spoiler do que virá em vídeos no futuro, no que você vai assistir, se for no curso presencial você vai ser obrigado a assistir, nós vamos ter vídeos sobre esse instrumento também, nós vamos aprender a manuseá-lo aqui. E então vai ter uma videoaula, vai ter videoaulas especificamente para usar. Isso aqui é o que é, pessoal? É chamado de multímetro e na verdade ele é um multimedidor. A palavra multi significa que ele mede vários tipos de grandezas elétricas ou eletrônicas. E nós vamos precisar disso para entender mais ou menos como funcionam nossos circuitos, nossas montagens e como talvez medir algumas peças que vamos usar nos nossos projetos. Então, spoiler aqui, que você vai ter acesso a uma introdução mínima, um mini curso sobre usar esse instrumento. Beleza? Então, já aproveita aí, vai deixando o like se você estiver no canal do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E qualquer coisa no decorrer da aula que você quiser comentar, você deixa aqui nos comentários. Se você já trabalhou com pistola de cola quente, com ferro de solda, ou até mesmo com um multímetro, eu gostaria que você comentasse aí para nós as suas experiências, né? Como foi que você, quando começou, se teve muita dificuldade, se hoje você gostaria de receber alguma dica, ou talvez se o vídeo ajudou você a tirar algumas dúvidas a respeito. Claro que mesmo que você esteja fazendo o curso aqui no site, nada impede de você vir aqui nos comentários do vídeo, da videoaula, e também fazer a tua participação. Dito isso, pessoal, nós vamos começar então pela pistola de cola quente. Eu tenho aqui na minha mesa dois itens de segurança. Nós já tivemos um vídeo falando um pouco sobre algumas dicas de segurança. E é muito importante quando você está trabalhando com coisas que podem queimar, furar ou cortar você usar luvas. Você pode comprar luvas semelhantes a essa de proteção em qualquer loja de ferragem. Você chega lá e diz, eu quero luvas de proteção, mas que não são isolantes elétricas, por exemplo, só para proteção. Isso aqui você pode trabalhar com madeira, com lixa, com corte, dependendo do caso, você reduz bastante a questão de se machucar. Mas se você fizer passar uma coisa muito afiada, uma lâmina ou algo cortante, você acaba se machucando. Então, mas como a gente não vai mexer nesse tipo de máquina, talvez um escorregãozinho aqui ali numa lâmina ou algo assim, então essas luvas aqui são interessantes. Existem modelos diferentes, e dependendo do tamanho da sua mão, se for muito pequena, a menor é tamanho P. Aí você pede lá para o rapaz da loja mostrar para você e você coloca na mão e vê. Se a tua mão for relativamente grande, né, você tem que comprar um maior, que uma coisa que atrapalha bastante usar esses equipamentos é justamente eles serem muito folgados, às vezes não caberem nas dimensões do teu corpo. Outra coisa que é muito importante, se você vai trabalhar com coisas que gerem pó, ou soltem lascas quando você estiver batendo ou cortando, é muito importante você usar óculos de proteção. Ou então quando você está usando alguma coisa que possa borbulhar ou saltar. Por exemplo, vamos ver a questão da fritura da mamãe, né? Quando você está fritando, tem pessoas na cozinha que usam esses óculos, pessoal, porque pode soltar graxa quente nos seus olhos. E são óculos, não é com óculos comum, ele tem uma proteção que ele pega toda a região do olho, não apenas o olho, né? Para que não entrem coisas por cima, nem por baixo, né? Um pó que venha a cair. Isso aqui é muito útil quando você estiver cortando coisas com serras, ou quando você estiver lixando algo, ou então estiver batendo alguma coisa para quebrar. É bem importante você usar óculos aqui. No nosso caso a gente não vai acabar não usando, porque é uma aula de demonstração de corte e solda, né? Então não vai ter muito o que fazer nesse sentido. Algo muito importante, eu vou usar aqui cortes aleatórios de papelão, para você ver algumas técnicas de colagem, tá bom? Você pode cortar o teu papelão com tesoura. No meu caso aqui, para ser mais rápido, eu vou acabar usando o nosso amigo estilete. E para usar o estilete,
você precisa de uma guia de apoio, uma guia de corte, né? Para que ele não possa fazer cortes tortos, mas também para que ele possa proteger a sua mão. É bem importante você nunca deixar dedos assim, ó, tá bom? Você sempre tem que deixar os dedos o mais escondido possível. Você apoia esse canto aqui e segura com firmeza aqui, né? Aqui eu vou aproveitar as linhas da minha base de corte. Eu seguro firme aqui e passo o estilete. Veja só, já está separada a peça, um corte perfeito. O que mais que eu posso usar para usar com cola quente? Eu posso usar alguns materiais que não são sensíveis à temperatura, né, que eles não vão deformar. Às vezes você consegue colar algumas peças de isopor, mas não fica muito legal porque o calor da cola, dependendo da temperatura, acaba deformando o isopor. Mas existem alguns plásticos, tá? Alguns inclusive parecidos com cartão. Aqui nós vamos usar bastante, e também no presencial, o cartão. Então você faz uma volta numa área que tenha bastante lojas, num certo dia da semana você consegue catar um monte de caixas de papelão para fazer os seus projetos. Quanto mais peso e mais força o teu projeto ele precisar, mais grosso é ideal que seja as paredes do teu papelão, tá? Mais firme. Se for coisas bem mais simples, você pode usar papelão fino, como esse aqui da demonstração. Essa pistola aqui, ela tem, como vocês podem olhar aqui, ó, 10 watts de potência. Você consegue focar isso, 10 watts de potência. É uma pistola relativamente fraca de aquecimento, tá? Esses watts você pode encontrar no mercado pistolas maiores, né, de até 120, 160, 180 watts. Quanto maior essa potência, isso é uma coisa que nós trabalhamos no curso também, quanto maior essa potência elétrica, mais ele transforma a energia elétrica em aquecimento. Então ele aquece mais rápido, derrete em muito mais volume. Então a escolha da tua pistolinha, para começar a aprender, você pode começar com a que você tiver em mãos. E para pouco volume de trabalho, para uma montagem ou outra lá de vez em quando, você pode comprar uma pequenininha dessa aqui tranquilamente. O que acontece? Por ela derreter mais devagar, ela é mais lenta para fazer os trabalhos, mas ela também tem um menor volume. Então se você precisa fazer um volume muito grande de trabalho, e precisa trabalhar por um longo espaço de tempo, é melhor então você comprar pistolas mais potentes. Inclusive existe algumas que tem uma chave de liga e desliga, porque quando você não está usando ela é importante desligar da tomada, né? Porque ela continua trabalhando e continua derretendo o filamento de silicone. E também tem outros modelos que você tem um controle de temperatura e de potência aqui. São bem mais caros e para uso profissional. Ela consiste de um elemento que aquece aqui, uma barra de silicone cilíndrica, existe também de dimensões mais finas e mais grossas. Você introduz aqui pela parte traseira e tem um mecanismo aqui bem rudimentar que ele vai pegando essa barra, vai empurrando para dentro e colocando dentro do elemento de aquecimento, soltando aqui então o fluido já derretido para fazer a solda. Aqui eu vou tirar a luva para manusear um pouco melhor essas peças. Uma coisa importante a conhecer bem do seu projeto é como vai ser os esforços e como ele vai trabalhar quando você fizer as montagens. Como disse, a cola quente ela serve para plástico, vários tipos de papelão. Você pode usar também com madeira, você pode usar com acrílico. Ela aceita também, dependendo da maneira como você montar e para qual uso, solda para vidro. Não vamos trabalhar com vidro aqui no caso. E existem várias maneiras de juntar essas peças, pessoal. Então, você, por exemplo, você pode juntar elas assim. Você pode juntar elas assim, né? E você também pode fazer junções, é menos comum, mas existe, de peças assim. Então, para cada tipo de junção de peça, em ângulo, planares, ou elas em linha, você deve ter um jeito, uma técnica para fazer a colagem. Em geral, o principal que você precisa fazer é passar a cola nessa direção aqui e fazer o encosto, né? A união das partes. É bem importante você ter já o desenho, esboço, as medições certinhas, porque quando você deposita a cola aqui, no momento que ela sai da ferramenta, e em poucos instantes ela já endurece, e quanto mais tempo você demorar para colocar uma peça em união com a outra, mais dura ela tá e ela não fica com uma colagem muito boa. Outra coisa que é muito importante é conferir, já que você está usando bastante material de reciclagem, conferir se não tem pó, umidade ou mofo nas peças que você está trabalhando. Então é muito importante, se for papelão, você pega um pano seco e esfrega bem
para tirar todo o pó ou impureza que tiver em cima dele. Se for madeira, plástico ou alguma coisa mais dura, você pode usar inclusive um pano úmido. E outra coisa que é importante, quando você fizer uniões do tipo transversal, como assim, você, além de fazer a primeira depósito de cola aqui e colocar ele na posição, é bem importante muitas vezes fazer um reforço dessa solda. Como é que se faz esse reforço? Você vem aqui na lateral e espalha a cola. Você vai apertando o gatilho ao mesmo tempo que vai puxando. Olha só como fica. Você consegue dar um zoom aqui. Viu? E segura ela em alguns instantes, alguns segundos, numa posição para não ficar torto. Depois você vai fazer o quê? Você vai fazer isso do mesmo lado. Você vai chegar aqui, encosta a pontinha, aperta o gatilho e vem espalhando, aproveitando a própria ponta do bico do instrumento para fazer o espalhamento da cola. Você espera secar e vai estar pronto e vai estar reforçado a união das peças. Então, além de passar cola embaixo, você passa a cola nas laterais. Aqui não foi preciso porque consta o quê? É bem fininho, né? Não tem grandes esforços aqui. Perceba que já está seco, ó, já está praticamente maleável, você já pode soldar a outra peça. Agora vocês podem notar que por ela ter ficado ligado, ela fica pingando, né? Então, por isso que dependendo do seu volume de trabalho e velocidade com que você trabalha, é bem importante você investir, às vezes, numa outra ferramenta que tem esses controles de gota, muitas vezes. Para fazer a união de peças em paralelo, é muito similar. Você espalha um pouco de cola aqui, rapidinho, vem e solda uma peça na outra. É importante também saber como é que isso aqui vai trabalhar. Às vezes vai precisar de fazer também um reforço. Você segura as peças, encosta e aperta o gatilho enquanto puxa. Isso aqui é jeito, não tem como num vídeo eu explicar para vocês, mas com o passar do tempo e técnica, com prática, né? Você vai fazendo soldas perfeitas. É importante destacar que a solda, quando você faz, ela tem que encostar nas duas partes, né? Senão ela acaba ficando só nesse ponto. E às vezes não precisa tanto reforço assim, às vezes só quer fazer uma coisa, ó, ele já está praticamente firme. E para finalizar essa parte, como dica de trabalho, pessoal, já tenha todas as peças recortadas quando ligar a pistola de cola quente. Tenha a tua bancada já organizada, como foi falado na parte de segurança, né? Deixa as peças cortadas todas em ordem e vá fazendo a montagem. Vamos passar para a próxima parte agora, que é usar o ferro de solda eletrônico. Eu não vou fazer um curso de solda, tá, pessoal? Eu só simplesmente vou mostrar algumas coisas sobre a solda e vai ficar por isso. E dando seguimento à nossa lição, nós vamos continuar agora para a segunda parte, que é usar o ferro de solda, né? Eu já deixei ele aqui esquentando. E tem alguns elementos que são importantes, tá? Tudo que tem aqui na mesa pode ser comprado e são ferramentas básicas, tá? Algumas podem ser deixadas para uma segunda compra, outras não, outras tem que ser a primeira compra quando você vai trabalhar com solda. Então, o essencial mesmo, quando você vai trabalhar com solda eletrônica, é ter um ferro de solda. Esse aqui é o mais comum que se vende. E ele também, assim como a nossa pistola de cola quente, ele trabalha com potências. Tá? E quanto maior a potência, mais rápido ele derrete a solda. Só que tem um detalhe, depende do tipo de coisa que você vai trabalhar, se ele for esquentar muito, ele estraga o componente eletrônico. Só que se você estiver trabalhando com coisas bem grandes, por exemplo, que precisam de muita potência, muita energia para esquentar, então você precisa de ferros mais potentes. No nosso caso, o pessoal não vai trabalhar nem com uma coisa nem com outra no nosso curso Maker. O ferro de solda ele é apenas um acessório que pode vir a ser muito útil para nós trabalharmos com nossas montagens, mas nós não vamos sair consertando placas, tá? Então, um primeiro exemplo que a gente pode pegar, essa aqui é uma placa de um leitor de CD antigo. Vocês podem notar que eu estou interessado nesse motorzinho e ele está soldado aqui. Então, tanto para mim remover ele da placa, como para mim colocar fiozinhos depois e brincar com ele nos meus projetos, esse aqui é um motorzinho 5 ou 12 volts, geralmente. Então, eles são muito úteis para projetos com robótica. Então, eu preciso tirar ele daqui. Só tem um jeito de tirar ele daqui sem danificar nenhum motor e ainda poder ser usado para meus projetos. Eu preciso usar um ferro de solda eletrônica para fazer isso. Nesses casos, pessoal, qualquer ferro comum desses aqui, na faixa de 60 a 40 watts,
tá perfeito. Você pode comprar isso aqui em lojas de ferragem, também eles vendem. Só que às vezes, loja de ferragem, como é para eletricistas e usam coisas mais pesadas, a potência pode ser maior. Você pode encontrar na internet por um preço relativamente barato também. Então vai depender muito da região onde você vive, mora ou trabalha. Uma coisa interessante, vocês estão notando aqui, eu tenho uma base, tá? E diferente da pistola de cola quente, esse instrumento, essa ferramenta, ela tem uma temperatura muito mais alta. Então, na pistola quente eu me encosto, eu tomo um susto. Neste aqui, um simples toque pode causar uma lesão grave, porque ele esquenta muito. Vocês imaginam, derreter silicone é muito diferente de derreter chumbo, que é um metal. Então, vocês notem que a queimadura é muito mais profunda. E toda essa parte dele aqui, ela queima. Então, a gente precisa de um suporte. Não precisa comprar um suporte desses de cara. Eles são os mais comuns e baratos do mercado. Algumas vezes até, inclusive, nos ferros está vindo agora, é uma latinha. Você dobra ela e ela fica como se fosse um pedestal e você coloca seu ferro ali. Nunca, em hipótese alguma, descuide do lugar onde você solta seu ferro de solda. Porque além de causar as queimaduras em você, ele pode causar incêndios ou destruir as coisas à tua volta. Se você tiver condições financeiras, um ferro desses hoje está em torno de uns R$20 e uma base dessas também em torno disso. Ela vem assim exatamente como está. E uma coisa que vem junto com ela que é muito importante, mas se você não tiver como comprar, pode usar, por exemplo, Bombril em casa ou palha de aço, é essa esponja vegetal. Ela é resistente a altas temperaturas, mas a gente usa ela úmida. Aqui eu umedeci. Ela é uma folha bem fininha e quando você umedece ela incha. Então, ela é usada úmida para fazer a limpeza da ponta de solda. Isso aqui é importante ficar limpando porque ajuda a proteger essa pontinha que é a mais delicada. E aqui a gente realmente vai precisar mais para usar. Ela acaba estragando com o tempo. Mesma recomendação da pistola de cola quente. Não está usando, tira da tomada. Existem ferros chiques, existem ferros profissionais. Alguns têm controle aqui, outros têm uma base de alimentação microcontrolada, tem quase um computadorzinho dentro dele. Eles são muito mais... Mas, cara, você só vai comprar esse tipo de coisa se você for trabalhar com isso profissionalmente. Aqui nos nossos cursos presenciais, nós vamos usar basicamente esse. Até porque o nosso trabalho é soltar o motorzinho do lugar, prender fiozinho no motor. E mais para o futuro, se vocês tiverem interesse, né, deixa aí nos comentários, eu posso passar mais alguns vídeos sobre truques de como usar eficientemente um ferro de solda. Agora comenta aí, você tem um ferro desses em casa, está pensando em comprar um? Diz aí para nós, porque aí nós podemos interagir melhor com vocês, talvez até dar umas dicas, se vocês tiverem dúvidas. Ah, você já usa ferro, você tem uma estação de solda? Comenta aí o teu modelo. Basicamente o que nós vamos usar é para emendar fios, colocar fios nos motorzinhos, fazer alguma emenda numa placa, essa aqui é uma placa universal, tá? Ela é feita do mesmo material das placas dos aparelhos elétricos, eletrônicos, só que ela é feita assim, ó, ela é feita com ilhas. Nenhuma dessas bolinhas aqui encosta uma na outra, e elas são todas com face, é um cobre condutor. E o que eu faço? Quando eu quero fazer como se fosse uma placa, tipo essa aqui, que tem um monte de ilhas, eu pego simplesmente e vou curto-circuitando, né? Eu vou jampeando elas, soldando e fazendo como se fossem fios aqui para mim fazer os desenhos da minha placa e fazer minhas montagens. Eu vou fazer uma solda rápida aqui para vocês nessa placa e também uma dessoldagem para vocês verem. Vou fazer uma pequena emenda de fio e vou remover aquele motor ali e dar uma dica bem tranquila assim de como usar o ferro nas primeiras vezes. Algo que pode ser supérfluo, mas é muito útil no futuro, é você ter um sugador de solda, tá? Ele nada é mais do que uma seringa que funciona ao contrário, uma seringa daquelas de injeção, de dar remédio, né? Você coloca ele para dentro, ele tem uma trava e uma mola forte aqui. Então ele cria um vácuo, né? Ele tem uma borrachinha aqui. E você, quando solta a trava, ó, ele puxa o ar e puxa com isso, ele suga a solda e fica mais fácil de você retirar componentes da placa. E também é muito importante você ter um alicate de corte, porque você está trabalhando com os componentes. Aqui, por exemplo, eu tenho um LED e você passar ele através aqui dos orifícios. Vou tirar essa pontinha aqui, uma isolação. Outra coisa muito importante quando estiver soldando componentes, cuidado para não soldar uma perna junto com a outra, daí o negócio não vai funcionar. A gente sempre coloca o componente do lado invertido, geralmente, esse tipo de componente aqui, e pode ver, ele aparece aqui do outro lado. Então sobra esse pedaço depois que você solda, então você vem aqui com um alicate e corta. E outro acessório que é fundamental, se você não comprar, você pode tentar inventar um para você, é uma base de suporte. Eu vou trazer aqui para mostrar.
Essa aqui é uma das mais simples também, pessoal, e tá na faixa aí em torno de uns R$20. Como é que funciona essa base aqui, ó? Ela tem esse suporte, né? A gente chama aqui na região de sargento, né? E você prende isso aqui na tábua da mesa, aperta e ela fica firme. Aqui ela tem algumas ranhuras, você encaixa a sua plaquinha aqui, por exemplo. E aí você aperta e ela fica firme para você ter uma mão, né? Você ter as duas mãos livres para poder colocar a solda e usar o soldador. Tanto que ela é chamada pelos antigos, né, a terceira mão. Existem vários modelos, desde os mais chiques aos mais simples. Existem uns com lupa para você ver coisas pequenas, existem umas estações bem mais elaboradas, né? Existem até umas melhores que essas que tem umas garrinhas, né? Se você tiver condições financeiras para comprar, você compra. Eu acho até mais interessante. Para você fazer união de fios, é bem bacana. E eu vou usar ela aqui para tirar esse motor aqui da placa. Aí para que passar raiva se você pode usar as ferramentas, né? Um soldador também é fundamental quando você começa a comprar seus Arduinos, né? E principalmente quando você compra de lojas, como por exemplo, que são da China ou que importam da China, muitas vezes vão mandar essa peça para vocês desmontada. E gente, é bem difícil montar essas placas sem ter uma base dessas aqui. Então, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde você vai acabar investindo num kit para montagens eletrônicas. Eu vou usar aqui então o sugador. A gente apenas aciona o êmbolo, né? Vou pegar aqui o ferro que já está aquecido. E funciona assim, ó. Eu encosto a ponta do ferro aqui na parte que eu quero dessoldar e espero derreter. Venho aqui rapidinho, tiro, encosto e puxo. Vamos fazer com o outro. Olha, nota aqui, quantidade de estanho, né, que ele tirou de dentro. Lembrando sempre a não colocar os dedos aqui, né? Vou fazer de novo aqui para vocês. E vou tentar dessa vez diminuir na câmera a velocidade, né? Talvez pela gravidade eu não vou precisar nem usar, porque o peso do motor, como ele soltar aqui, se aqui estiver solto, ele vai acabar caindo. Vamos ver? Ó, o que eu falei? Acabou caindo, está solto da minha placa, já posso usar o meu motorzinho. Se você olhar aqui, ele tem uns pinos bem pequenos, né? E alguns pequenos orifícios também, para poder fixar melhor. E geralmente quando tem esse ponto vermelho aqui, ó, é o positivo, mas o motor não importa muito, porque conforme você vira a polaridade positivo ou negativo, ele a única coisa que vai fazer diferente é girar para um lado ou para o outro. Quando ele tem que girar só para um lado, então o pessoal marca aqui para dizer qual é o lado que ele vai fazer o giro. É legal esses motorzinhos porque já vem até com uma polia, você pode engatar aqui alguma borrachinha e usar ele como propulsão. Vamos fazer aqui agora a colocação de um componente nessa placa e também depois o tratamento dele. Percebam que eu vou colocar o componente aqui por trás. Aí uma coisa que é legal de fazer é puxar as perninhas aqui um pouco para o lado para ele não cair, né, pela gravidade, não descer. Então agora vem uma técnicazinha que eu queria mostrar para vocês, o mais importante aqui do vídeo, que é como solda algo, né, para não estragar o componente. Então tem uma técnica dos 10 segundos, que para quem está começando é excelente. Então você vem aqui e encosta a ponta do ferro de solda entre a parte aqui do cobre e a perninha de metal. E coloca o estanho entre a pontinha do ferro de solda, o terminal e a ilha. E conta 1, 2, 3, 4, 5 e tira. E espera. Não assopra, não faz nada. Aqui do outro lado, muito cuidado para não encostar agora na outra ilha, né? Para evitar desse estanho que está aqui escorrer para esse lado e vai causar um curto-circuito e acabar não funcionando o componente. Encosta de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e tira. Muito cuidado nessa hora porque vai estar quente esses metaizinhos aqui. Então espera um pouquinho esfriar. Esfriou, você pode tirar e vai estar pronto. Vai estar pronta, né, a tua solda. Você consegue ver aí? Agora eu vou fazer o acabamento, né? Vou pegar o meu alicate de corte e vou cortar rente. Esses alicates eles são especiais para isso, né? Muito cuidado para não colocar isso na direção do olho, para essas pontas não saltarem na tua direção e poder machucar teu olho. Esse aqui é um caso bom para se usar óculos, né? E está feita a solda, o componente está preso. Às vezes, se você quiser que o componente ele fique mais rente, a superfície, você pode por baixo ficar segurando com o dedo, tá? Mas isso aí depende muito do que você quer, como você quer que fique a montagem. Terminou de fazer o serviço, vem aqui, limpa a ponta do ferro de solda
né? Se for deixar ele ligado por um tempo razoável, é bom colocar um pouco de estanho na ponta dele, né? Para ele ficar com o estanho ali derretido. E terminou de usar, vai lá e tira da tomada. E para fazer, por exemplo, uma emenda de cabo, é muito parecido. Você vem aqui, você pega os cabos, tá? Você pega, enrola eles, né? Tira essa capinha plástica, enrola eles um pouco, deixa eles um pouco firme. Vem aqui, também usa a regra dos 10 segundos, coloca o estanho e está pronto. Depois você usa algo para poder isolar, como essa partezinha plástica aqui que eu usei, pode ser uma fita isolante. Você usa para isolar, para isso aqui não ficar encostando e não causar algum curto-circuito, né? E também quando você for usar aqui nos motorzinhos é a mesma coisa. Você coloca ele aqui, deixa ele firme e também usa a regra dos 10 segundos. Você conta até 10, conta até 5, coloca a solda, prende e está pronto. Com o trabalho isso aqui pode acabar quebrando, então às vezes é necessário você ficar ressoldando esses terminais. Muito cuidado para não quebrar, não danificar terminais, porque depois você não consegue mais fazer as soldas. Gente, é isso. É uma aula demonstrativa, né? Como eu disse para vocês, é uma aula que visava mostrar duas ferramentas essenciais e mostrar para vocês que a gente precisa de um certo treinamento para mexer com elas e que elas são muito úteis no movimento maker, na montagem, para robótica, para eletrônica, se quiser programar coisas físicas, né? Se ficar só na programação teórica, não vai precisar dessas ferramentas, né? Mas a maioria de nós quer montar nossas coisinhas, né? Quer montar nossos carrinhos, nossos brinquedos, nossos controles, nossos dronezinhos. E então a gente vai precisar mexer com solda mais cedo ou mais tarde, ou para montar nossas estruturas, o mais simples que temos por enquanto é a cola quente. Espero que tenham gostado, deixe seus comentários. Faltou alguma coisa, gente? Bota nos comentários. Se está no canal, se inscreve, deixa o like, deixa nos comentários aqui. Se você está assistindo essa videoaula no site, deixa nos comentários desse vídeo as dúvidas que você tiver. Então, pessoal, obrigado por ficar conosco até aqui. Um grande abraço e até a próxima.